Nós estamos vendo os grupos de oração e o trabalho de oração de muitos ângulos, em muitos sentidos. Já vimos isso de muitas formas, não é? E estamos bastante familiarizados com este assunto. Agora, nós podemos ver também esses grupos de oração como uma soma de aspirações ao alto. Então, todos nós aspiramos ao alto, individualmente. E a nossa aspiração recebe uma resposta do universo, quando nós aspiramos ao alto. Agora, se num grupo de oração todos aspiram ao alto, todos aspiram a uma elevação, então isto dá uma soma de aspiração. E a aspiração é fundamental para que as coisas aconteçam, para que as coisas desçam do alto. A aspiração é fundamental. E a aspiração dos grupos de oração, esta grande soma de aspirações, esse grande volume de energia, isto pode conectar o nosso nível interior, o nosso universo interior, com o universo celeste. Então, os grupos de oração têm muitas finalidades aqui na Terra, têm muitas finalidades individuais, pessoais. Os grupos de oração têm uma série de utilidades, como nós sabemos. Temos estudado muito isto. Agora, quando todos aspiram, esta soma de aspirações ajuda o nosso universo interior, o nosso mundo interior, se conectar com o universo celestial, que é de onde provém a pura energia da nossa aspiração. Então, quem está num grupo de oração é uma pequena partícula dessa energia de aspiração, desta aspiração que toda unida no planeta todo coliga o nosso mundo interior com o mundo, com o universo celestial. Isto é uma proposta, isto é uma tarefa quando há grupos de oração. Então, um grupo de oração que é um grande concentrado de aspirações, ele está trabalhando na ligação do nosso mundo interior com o mundo celestial, muito mais do que nós sozinhos, não é? Aspirando tudo o que aspiramos. Então, se nós entramos em um grupo de oração, nós estamos somando a nossa aspiração com a deles. Agora, esses grupos teriam que ser conscientes da sua função. Teriam que ser purificados de quem está ali fazendo pedidos e de quem está ali para resolver os seus problemas, não é? E esses grupos se depurarem, esses grupos irem se purificando até eles se considerarem pura aspiração. Então, oram para aspirar a vida divina, oram para aspirar a união com o cosmos. Isto seria um grupo de oração de figueira. Agora, claro que nós estamos todos a caminho, não é? Todos esses grupos, essas centenas de grupos estão a caminho. Tudo isso está caminhando. E cada vez que nós nos reunimos para falar desse assunto, cada vez que nós nos reunimos a aprofundar este assunto, vem sempre um passo a ser dado. E isto quer dizer que os grupos estão bem. Isto é, bem quer dizer, estão a caminho, que os grupos se mantêm a caminho. Agora, quando esses grupos aspiram e quando começa esta união do nosso mundo interior com o mundo celestial, isto se dá na parte orante do planeta, porque o ser planetário não ora como nós. Mas o ser planetário, o regente do planeta, tem a sua atividade que corresponde à nossa oração, está claro?
Então, o ser planetário tem uma certa atividade. E desta atividade deve fazer parte algo que ele atrai e que corresponde à nossa oração. Só que ele o faz pelo planeta. Agora, assim, nós orando em grupo e ofertando esta nossa aspiração, a fé, que é algo que não é humano, começa a penetrar as nossas dimensões. Então, quem não tem fé, por exemplo, consciente, quem está necessitando de ter consciência da fé, quem está precisando sentir fé, quem está precisando de fé consciente na sua vida, comece a orar. Porque a oração é árida no princípio. A oração não é agradável para quem ainda não se imbuiu dela. Para quem ainda não começou a receber esta fé do alto que ela traz, a oração é árida, a oração exige esforço. A oração, para quem está fazendo de verdade, no início é muito árida. Então ali tem um trabalho, ali deve ter um esforço, uma energia, em alguns até de primeiro raio, em outros de sexto. Mas o sexto é muito amigo do primeiro, muito amigo. Então, entre o sexto e o primeiro, conseguiremos orar. Esse impulso inicial. Depois, claro, que o trabalho vai se adaptando às nossas energias. Então, aqueles de segundo raio, quando oram, vão entrar logo numa oração bem fluente, uma oração bem agradável, numa oração que não precise tanto esforço, os de segundo. Agora, os de terceiro já tem que fazer um pouco de esforço, porque nem sempre a oração dá os resultados compreensíveis, e o terceiro raio fica muito indeciso se continua ou não, e assim por diante. Mas todo raio tem a sua dificuldade ou tem a sua facilidade. E isto nós vamos resolvendo à medida que persistimos e à medida que a fé começa a descer. A fé começa a descer, começa a permear os nossos veículos, os nossos corpos, a nossa mente, e aí a oração vai ficando muito simples. E a oração, como vocês sabem, tem uma evolução. A gente começa a orar por algum motivo e termina orando por orar. Não porque ficou acostumado a orar, não porque faz aquilo mecanicamente, porque ele já resolveu todas as suas necessidades humanas através da oração, aquelas que podiam ser resolvidas, e ele acaba orando por orar. Aí então ele está naquilo que se diz de uma oração contínua. E um ser que está orando por orar é porque internamente ele está orando, mesmo inconscientemente. Esse mecanismo já se desenvolveu dentro dele. Então isto é um caminho. Bem, aqueles que oram e que ainda não oram por orar, porque quem ora por orar já está com tudo resolvido. Mas quem ora porque precisa orar, porque quer orar, porque decidiu orar, porque ora como serviço, ora como tarefa, não? Tudo isto são seres orantes de grande valor. Esses necessitam de advertências. Quem ora, quem está já neste caminho, tem que ter uma advertência. Principalmente quando ora, principalmente quando se sente um ser orante, nunca desafiar as forças do mal. Isto é um conselho de amigo. Porque aí você vai conseguir orar em paz. Você deixa as forças do mal onde elas estão. Se elas chegarem muito perto para tirar você da oração, você faça que não as vê. Faça que não as vê. E ore
ore tranquilo. Desconheça isto. E quando você as percebe, prossiga na sua oração, intensifique a sua oração, aprofunde a sua oração. Agora, se com tudo isto elas continuam, se com tudo isto você continua a ser estimulado a parar, a não orar, ou outras coisas também que podem acontecer, não? Que a gente não precisa estar falando aqui. Aí vocês podem sim chamar um intercessor. E esse intercessor, claro, deve ser da hierarquia planetária. Quem se intitula intercessor para estas coisas é um que nós chamamos de Padre Pio, que é conhecido também por Irmão Pio e que é conhecido por Muriel, dependendo do grau de conhecimento que nós temos. Mas Padre Pio todo mundo conhece. E este é um intercessor. Profissão dele, que a gente conheça, é de intercessor entre nós e aquelas forças, porque ele lida com elas com a maior tranquilidade. Quando estava na Terra, lutava um pouco, mas hoje eu acho que essas coisas que acontecem conosco, para ele não é nada. Então é só chamar. Agora, outra advertência. Não confunda grupo de oração com trabalho de exorcismo. Trabalho de exorcismo é outra coisa. Você entra num grupo de oração, aprende a orar, tem a sua forma de orar, não vai usar aquilo para fazer exorcismo dos outros, para ir liberar os outros de forças do mal. Porque isto é uma especialidade que faz parte de uma linhagem bem definida no cosmos. Nós não temos nada que nos envolver com exorcismo. Isto é uma linhagem. Tem gente de uma linhagem para isso. Almas de uma linhagem específica para isto. E estes não precisam chamar para o Padre Pio. Eles resolvem. Nós precisamos, quer dizer que não somos desta linhagem. Ou não somos desenvolvidos nesta linhagem. Porque há gente de certa linhagem que é para isto. E nós apenas oramos por orar. Oramos porque, se não temos um motivo prático, um motivo pessoal, um motivo egoísta para orar, alguns, pouquíssimos, não têm nenhum motivo egoísta para orar. Oram por orar. Então saibam que essa energia toda sobe. E os núcleos internos, que podem ser núcleos orantes em alguns casos, esses núcleos internos vão se encarregar de distribuir esta energia, de distribuir toda esta aspiração e de distribuir todo este trabalho. Nós estamos atravessando tempos de grande confusão. Estamos atravessando os tempos de muitos enganos e de muitas tentações. Porque as forças involutivas estão praticamente soltas, porque estamos no fim de uma época e elas devem ter oportunidade de fazer o seu trabalho até quando possam recolher os seus aqui. Então, enquanto isto não se fechar, elas estão aí. Então é um tempo de muitos enganos. Muitos enganos, por isso que é melhor a gente não cuidar destas coisas, mas cuidar só da meta e orar e nada mais. E se acontecer algo que a gente não consiga, chama o intercessor. Vocês podem ter outros intercessores, porque entre os santos do céu há muitos que se oferecem para isto. Não é só Irmão Pio. Então, esses não são tempos normais. Hoje, quando você começa a orar, já começam a vir as forças contrárias. Não são como antes. Você começava a orar, só tinha ajudas, um ou outro demônio. Olha, se vocês tiverem tempo e oportunidade, leiam os padres do deserto. Essas coisas pareciam para eles assim, porque eles estavam naquela linhagem. Enfim, leiam lá. Então, esses não são tempos normais.
Aquilo que acontecia com os padres do deserto, daquelas formas, hoje pode acontecer com qualquer um de nós, porque as coisas estão muito abertas e esses também estão muito mais com vontade de recolher todos os seus, porque estamos chegando no fim de um período. Quando o nosso coração é tímido e quando nós somos indecisos, nós somos muito vulneráveis a essas coisas todas. Então, se começamos um trabalho de oração empenhado, nós temos que estar decididos, porque aí a força da nossa decisão traz muito primeiro raio. Mesmo que a gente não tenha, a decisão atrai primeiro raio. E a devoção também atrai primeiro raio. Então, entre essa decisão e a devoção, você pode deixar de ser indeciso. Deixar de ser indeciso é uma coisa assim. Você tem o seu horário para orar, você já tem isso tudo, mas o telefone chama e chamam você para outro lugar, você vai. Isso chama-se gente indecisa. Pessoa que resolve orar todos os dias às 3:30 da manhã. Ela ora um dia, 2, 3, depois não ora mais. Isto é gente indecisa. É gente que não decidiu direito. E outros escolhem outras formas de oração e depois desistem. Isso é que se chama indecisão nesse campo. E esses se deixam levar. Esses se deixam levar porque o coração não chega a se fortalecer, o coração não chega a entrar naquela linha que leva à verdadeira oração interna, então começa a ficar indeciso. Olhe, nós temos 2 livrinhos que são muito simples e que são muito adequados para quem quer fazer este trabalho. Um chama-se A Luz Dentro de Ti. Não fala diretamente deste assunto, mas faz este trabalho. E o outro chama-se O Encontro do Templo. O Encontro do Templo é um livro pequenininho, é uma síntese do livro Mirnajá. Então, A Luz Dentro de Ti e O Encontro do Templo são ajudas para nós irmos entrando nesta linha. Agora, o coração é algo que precisa estar nessa história. Sem o coração, há uma oração formal, mas não oração mesmo. Oração formal é feita com a mente, é feita com o corpo físico já disciplinado, já ordenado, mas se não entra o coração, fica faltando alguma coisa. E Moria escreveu um livro inteiro sobre o coração. Então, naquela série Agni Yoga, existe o livro chamado Coração. Só que este livro é um livro adiantado. É um livro que você precisa ter um pouco de interiorização. Não é um livro simples. Mas Luz Dentro de Ti, Encontro no Templo, são livros muito simplesinhos. Mas se vocês tiverem necessidade de algo que os coligue diretamente com energias do alto, ou que vocês precisem de reconhecer o que é o coração, e aí precisam de silêncio interior, aí vocês vão procurar o livro de Moria. Tem sido usado muito por nós, porque se vê que é hora de nós pensarmos nisso, o termo contemplação. E contemplação não começa assim de início. A contemplação é um estado da nossa alma que nós podemos reconhecer quando oramos permanentemente. Então ninguém entra em contemplação assim porque recebeu uma graça. Deve ter uma oração permanente em algum núcleo do ser, em algum nível do ser. E este estado permanente vai fazendo você perceber o que a alma está fazendo. Porque você ora, mas a sua alma contempla, compreende?
Não somos nós que contemplamos. Nenhum de nós é capaz de contemplação. Nós percebemos a contemplação porque está acontecendo na alma. Agora, se a alma já está contemplando, que é uma forma dela se voltar para o espírito, é uma forma dela se voltar para a mônada, a forma dela, porque as almas não contemplam todas iguais. Cada alma está num raio. Então cada alma se volta para o espírito da sua forma, com a sua energia. Então a contemplação é única em cada um de nós. Agora, é preciso que você tenha uma oração já estabelecida em algum plano para você poder ter a consciência disso que a sua alma está fazendo. E quando você começa a ter a consciência do que a sua alma está fazendo diante do espírito, quando você começa a ter esta consciência, então você fica como que totalmente entregue àquilo. Porque realmente é um estado muito especial, que a gente não conheceu até agora. A gente não conheceu esse estado enquanto orava. Mesmo enquanto orava de verdade, não conheceu esse estado. E esses que oram de verdade, a uma certa altura, contemplam. Isto é, veem o que a alma está fazendo na direção do espírito. Então, aqui, você começa a perceber o que sua alma está fazendo. E aí você se torna uma contemplativa, ou um contemplativo. Quando se torna um contemplativo, ele é humilde, puro de coração e bondoso. Humilde, puro de coração e bondoso. Se vocês souberem que alguém é contemplativo só porque ele vê coisas, ele vê. Se ele não é humilde, puro de coração e bondoso, ele é um falso contemplativo. E quem faz esforço para ser humilde, quem faz esforço por se manter puro e ainda trabalha para ser puro, quem gostaria de ser bondoso, mas às vezes isto não é contemplativo. A humildade, a pureza e a bondade são visíveis em um contemplativo, em um que está participando realmente desse trabalho da alma junto ao espírito. Isso pode abrir o nosso coração. Toda essa contemplação abre o nosso coração e nós nos reconvertemos. Este é um termo que os contemplativos conhecem. Nós nos convertemos quando saímos das leis humanas para as outras. Isso chama-se um convertido. Ele reconhece as outras leis, se identifica com as outras leis e começa a viver as leis evolutivas superiores. Isto é um convertido. Ele saiu desta massa que vive leis humanas, leis materiais, leis kármicas e se torna um convertido. Ele se converte a outras leis, a leis superiores, que estão acima dessas leis que nós vivemos aqui. E isto é uma reconversão quando ele vai reconhecendo leis ainda maiores. Aí ele tem que se converter de novo, ele tem que mudar tudo de novo, porque realmente as coisas mudam mesmo muito. Quando nós nos convertemos em nível humano, isto é, quando a gente diz, bem, basta com esta vida humana, eu agora quero a outra vida. Então você se converteu. Se você começa mesmo a entrar na outra vida, você é um convertido. Então aí você tem necessidade de mudar os seus votos, de aprofundar os seus votos, de aprofundar as suas intenções. Você tem uma índole, você tem um chamado para colocar todas as suas intenções num nível superior.
Isto é uma reconversão. E isso influi muito na contemplação, e isto influi muito na vida de oração. Que nós queríamos chegar. Que nós estamos trabalhando isto aqui na Terra, não é? Nós estamos trabalhando tudo isto na vida de oração. Mas vocês estão vendo tudo o que está atrás. Então, na vida de oração, nós temos necessidade de trabalhar isto. Nós temos necessidade de expressar na nossa vida de oração esta conversão. Aqui é uma outra fase da energia da oração. Aquele que está orando para expressar a sua conversão, para manifestar, para irradiar esta energia da conversão, que isto é importantíssimo para o planeta. E isto num grupo de oração é uma energia de vida, porque nem todo mundo está nesse ponto. Mas se um está nesse ponto, isto irradia por todo o grupo. E isto é vida, isto é energia de vida para todo o grupo. Este que se reconverteu e este que está muito coligado com a contemplação da alma, na sua oração se agrega uma outra coisa que não tinha se agregado até agora, que é o verbo. O verbo não é a palavra que você fala. Então, se você vai fazer uma oração com palavras, você está falando a oração com palavras. Com este processo, à sua palavra se junta o verbo. Aí sua oração começa a pesar na balança do mundo. E esse verbo, que nós chamamos de verbo, e que não é a palavra, porque eu posso estar falando aqui todo o tempo sem verbo, compreende? Estou falando palavras. E palavras chegam a vocês com uma certa energia. Mas se aqui desce o verbo, atrás dessas palavras, essas palavras vão fazer um trabalho que nós não sabemos. É o verbo. E isto é muito importante para quem ora. Porque se ele diz, Mãe Universal, Pai Nosso, Ave Maria, mas sem o verbo, isto é disciplina, isto é exercício, isso serve muito para o plano astral, para o plano etérico. Mas com o verbo aí atrás, com o verbo atrás destas palavras, esta oração vai ser criativa, esta oração vai ser curadora, esta oração vai ser uma colaboração com a hierarquia planetária. E esse verbo, ele usa o som da palavra como instrumento. Ele entra no som da palavra e vai fazer o trabalho. Então você pode orar como todo mundo ora, ou pode orar com o verbo. Estão percebendo a diferença, não? Mas para isso, precisa que vocês estejam nesta linha. Nós temos a fé que os grupos de oração saiam daqui com uma outra disposição. Que saiam daqui com a vida renovada. E que não deixem a sua atividade cair nessa rotina. Então, vocês acho que terão uma outra energia para orar. Devem ter uma outra energia para orar. Que vocês vão buscar dentro e não vão exigir dos outros. Não vão exigir isto de ninguém. Vocês vão fazer isto com vocês, que é para elevar a rede. E a rede elevada pode ser usada muito mais do que está sendo usada agora. Agora, toda a energia da rede estará sendo distribuída para os necessitados, para os pobres, para todos aqueles que precisam, para os aflitos. Estará sendo distribuída. Se vocês não estiverem retendo ela para vocês. Estará sendo distribuído isto tudo de uma forma perfeita. Agora, com o verbo atrás, isto é canalizado para outros circuitos, que são circuitos coligados com a forma da hierarquia planetária pedir pelo planeta. Compreende? Que eles têm a forma deles de fazer isto. Muito diferente da nossa.
Só o fato de serem hierarquia neste planeta já estão pedindo alguma coisa. Já estão solicitando alguma coisa do céu. Então a oração com o verbo atrás vai se unir a isto. É muito diferente de estar orando aqui na Terra.